Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que estava sendo bastante aguardada aqui, os números referentes ao segundo trimestre de 2024, até pela expectativa se a empresa está conseguindo encontrar o seu caminho aí de lucro, de reconstrução, que vem passando aí por algumas dificuldades, e aí naturalmente vamos ver como que fechou esse primeiro semestre de 2024. Estamos falando aqui da Aeres, Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia SA. A Aeres, que é uma referência aqui também, principalmente nesse mercado de energia eólica, até porque é a maior fabricante daquelas pás eólicas. Quando vai lá para o Nordeste, olha aquelas torres espalhadas com a geração de energia eólica. As pás são produzidas pela Aeres. E a Aeres foi uma sugestão aqui dos nossos inscritos, do meu amigo William Teves, grande William Teves, um prazer sempre ter você conosco, William, que sempre está participando, mandando mensagens aqui. Uma honra sempre ter você conosco aqui, William. Também quem sugeriu a Aeres foi meu amigo Jorge de Lima. Um grande abraço para você, Jorge. Também lhe agradeço imensamente a participação, a sugestão. E também meu amigo Iveson Rodrigues de Paula. Grande Iveson, parceiraço aqui do canal também, a quem eu agradeço imensamente o incentivo de sempre, a participação de sempre aí, Iveson. Mas também, caso vocês queiram outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Sobre a Aeres, que já passou aqui pelo canal, estamos retratando, novamente atualizando as informações. Não nos custa nada recontar um pouquinho da história, até para você entender os números que são apresentados nas demonstrações contábeis. A Aeres, ela tem a sua história, é também muito atrelada a família Negrão, mas já vamos contar toda essa história aqui para vocês. Lá no ano de 2010, um grupo de ex-engenheiros da Embraer resolve investir dentro do empreendedorismo, justamente vendo que havia um crescimento nesse setor de geração de energia eólica. E aí que eles montam a Aeres lá no Ceará. Bom, mas a história da Aeres, ela se confunde também com a história de um grande esportista brasileiro, Alexandre Funari Negrão. O Xande Negrão, que você deve ter conhecido na Stock Cars, né, que é um dos maiores pilotos que nós já tivemos dentro da Stock Cars. E o Xande Negrão sempre se destacou no automobilismo. Porém, o que ninguém sabia é que ele também tinha um brilho especial para o empreendedorismo. Tanto é que no ano de 1996, o Xande Negrão ele cria uma empresa chamada Medley. A Medley, que é um laboratório farmacêutico, que você quando vai nas farmácias, olha lá os medicamentos da marca Medley, criada justamente pelo Xande Negrão. E a Medley foi crescendo na década de 90, começo dos anos 2000, até chegar num porte, só para você ter uma ideia, onde tinha dentro do seu quadro de colaboradores mais de 1.600 colaboradores trabalhando para a Medley. Com o crescimento na Medley, no ano de 2009, o Xande Negrão acabou vendendo a Medley para um grupo, para o laboratório Sanofi. E nessa venda, naturalmente, que envolveu um volume alto de dinheiro, praticamente R$ 1,5 bilhão de reais. E aí, o que ele faz? Ele já tinha lá o seu investimento também no setor de criação de gado, confinamento de gado, e investiu na Fazenda Conforto, que é uma das maiores empresas de confinamento de gado, tanto é que tinha mais de 150 mil animais confinados dentro da Fazenda Conforto. Bom, mais ainda, o excedente de dinheiro, o que ele faz? Aí ele compra a Aeres, aí ele entra como sócio majoritário da Aeres. E aí, ao fazer investimentos, a Aeres ela vai crescendo cada vez mais, com uma fábrica que já tinha no Ceará, monta a segunda fábrica das pás eólicas. E aí passa a ser o principal fornecedor dessas pás eólicas para as diversas empresas ali como a Vestas, a Nordex, a WEG, enfim, fornecendo as pás eólicas para a montagem das torres de geração de energia eólica. E nesse processo todo, a Aeres se tornou uma referência aqui dentro desse setor. Agora, mais recentemente, em 2023, tivemos o falecimento do Xande Negrão e quem assume todo o controle da empresa, o comando da empresa, é o seu filho, que também se chama Alexandre Negrão. Mas para entendermos como que está a situação da Aeres, estamos trazendo aqui para vocês os balanços de 2020, 21, 22, 23 e o balanço do primeiro semestre do ano de 2024. E através dos números vamos entender como que está a situação da Aeres. Então, vamos aos números.
Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Aeris, trazendo para vocês aqui até o último demonstrativo apresentado pela companhia no dia 30 de junho de 2024, as informações que fecham o primeiro semestre agora desse ano de 2024. Naturalmente, para entendermos esses números, nós temos que comparar com períodos anteriores e quando ampliamos a base de comparação desde 2020, a gente consegue ter uma visualização melhor do que vem acontecendo com a companhia ao longo desse período aqui. No ano de 2020, para entendermos a Aeris, ela era uma empresa de 2 bilhões 370 milhões de reais. Lembrando que nesse ano de 2020 foi o ano da abertura de capital, consequentemente, então, os números já a partir de 2020, eles já vêm mais robustos, né, com a injeção de capital feita através do IPO. Então, ela fecha aqui com um ativo total de 2 bilhões 370 milhões de reais, e aí temos aqui a maior parte desse recurso no capital giro, que são os recursos que fazem a empresa poder trabalhar, se movimentar, gerar receitas e resultados. E esse ativo circulante lá em 2020, 1 bilhão 667 milhões, o equivalente a 70,4% de tudo aquilo que tem no patrimônio da empresa. Nesse ano, a Aeris tinha em caixa, banco, aplicação, 684 milhões de reais, possuía 220 milhões de reais em contas a receber e os estoques da empresa nesse ano, 617 milhões de reais. Fecha o grupo do ativo circulante os demais créditos aqui de curto prazo, principalmente tributos a recuperar, entre outros valores a receber que não seja de clientes. Aqui no imobilizado, o que nós vamos enxergar? Aqui são as duas fábricas, são os equipamentos, são as máquinas, toda a estrutura de funcionamento da empresa, o capital fixo dela, chamado de CAPEX também. Lá no ano de 2021, a empresa aumenta seu tamanho, vai para 3 bilhões e 88, e aí repare que ela faz mais investimentos aqui no imobilizado, mas também aumenta o capital de giro, que agora vai para 1 bilhão 986 milhões de reais. Apesar do aumento do valor, né, do ativo circulante, o peso dele ficou um pouquinho menor, 64,3%. Nesse ano aqui, a empresa mantém praticamente aqui a mesma proporção de caixa, 28,9, porém em valor 892 milhões. 126 milhões em contas a receber e os estoques 801 milhões de reais. Já para 2022, mais um salto, vai para 4 bilhões 371. E a empresa continua aqui investindo no seu imobilizado e aumentando o capital de giro, que agora é de 3 bilhões 188 milhões de reais. Aumenta o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão e 61, aumenta também aqui o contas a receber 1 bilhão e 66 e 828 milhões de estoques. Já em 2023, aí o que nós temos? Uma pequena queda aqui no tamanho da empresa, caindo para 4 bilhões e 14, e com essa diminuição tendo ocorrido aqui no capital de giro, que fechou agora com 2 bilhões 724 milhões de reais. Mantém o 1 bilhão em caixa, 713 milhões em contas recebidas e 848 milhões os estoques da Aeris em 2023. Chegando agora em junho de 2024, a empresa recua, agora ela é de 3 bilhões 654 milhões. E repare que agora nesse ano aqui, praticamente ela não vem fazendo mais investimentos, até porque o que nós temos aqui é uma redução do imobilizado, principalmente em função da depreciação. E o capital de giro também cai para 2 bilhões 367 milhões, com uma redução do volume de dinheiro em caixa para 977 milhões, reduz também o contas a receber, fechando agora com 583 milhões, e os estoques 731 milhões. Olhando agora o endividamento, capital próprio, que é o patrimônio líquido, e capital de terceiros, que é o endividamento, que são as fontes de recursos que movimentam toda a empresa. Nesse ano de 2020, com o IPO, o PL da empresa pulou para 966 milhões e o endividamento 1 bilhão 404. Naturalmente que quando comparamos aqui com o tamanho do patrimônio 2.370, não é uma dívida alta, é uma dívida que chega aqui a 59,2% de tudo aquilo que ela tem no seu patrimônio. Aí essa dívida ela sobe em 2021 para 2 bilhões e 88, agora passa a ser 67,6% através aqui da busca de financiamentos de longo prazo. Essa busca de financiamentos de longo prazo, ela continua no ano seguinte, quando ela vai para 1 bilhão 557, também com aumento das dívidas de curto prazo, indo para 1 bilhão 956, totalizando uma dívida de 3 bilhões 513, 80,4%. Então vejam que a dívida sai na IPO com 59, vai para 67, vai para 80%. Dívida essa que agora, em 2023, ela recua para 2 bilhões 876, até porque em 2023
nós tivemos também um aumento de capital feito na Aeris, o que elevou seu patrimônio líquido para 1 bilhão e 100. E agora, em junho de 2024, uma dívida total de 2 bilhões e 560, portanto, menor do que era no período anterior, fechando com 70,1%. Então, essa dívida que vinha numa crescente de 59 para 67 para 80, ela começa a cair para 71 e agora para 70%. Olhando agora os resultados produzidos pela Aeris, lá no ano de 2020, ela teve um faturamento de 2 bilhões e 200 e um lucro de 113 milhões. Em 2021, faturamento de 2 bilhões e 400 e um lucro de 69 milhões. E a partir de 2022, aí que a coisa começou a desandar um pouco. Por quê? Mesmo com a elevação do faturamento para 2 bilhões e 911, nós tivemos aqui uma despesa, um prejuízo, né, de 119 milhões, a empresa com uma margem negativa de 4,1%. Em 2023, 2 bilhões e 800 de faturamento e 106 milhões de prejuízo. E a partir agora desse ano de 2024, nós temos aqui 937 milhões de faturamento até junho, o que se projetado para 12 meses vai para um faturamento em torno de 1 bilhão e 900 mais ou menos. Então, há uma previsão de um faturamento bem menor esse ano. E o prejuízo, 44 milhões, nos também projetando aqui um prejuízo final de 88 milhões de reais, em si mantendo essa performance. Então vamos observar agora o que aconteceu com a Aeris ao longo desse período para ela começar a perder seus fundamentos, onde ela tinha um custo de 88, manteve aqui os 88, foi para 91%. Então quando o custo aumenta, o lucro cai, né? Ou o prejuízo vem. Já no ano de 2023, aí o custo ele cai para 86% e agora 87,3%. Então, depois dessa elevação de custos, a empresa vem fazendo um esforço aqui para redução dos seus custos. A despesa operacional, que era de 1,8, 3,2, 2,8, 4,4, 6,5. Então, a despesa operacional ela vem aqui numa crescente de 2,8 para 4,4 para 6,5. Mas o problema principal da empresa reside aqui, ó, nesse resultado financeiro, onde ele consumia 3,9% do faturamento, foi para 5,2%, foi para 11%, foi para 13%. Então, quer dizer, de tudo aquilo que ela faturava, 13,8% era para pagar a despesa financeira. E agora, em junho, 11,7%. Portanto, a empresa reduz um pouquinho a sua despesa financeira. E por que ela reduz a sua despesa financeira? É o que nós vemos aqui, ó. Esse endividamento que ele sobe, tá? E agora ele começa a cair. Então a empresa vem diminuindo até a sua estrutura de funcionamento, aqui tanto é que ele cai de 4.300 para 4 para 3.600, para quê? Para reduzir a sua dívida. E ao reduzir a sua dívida, aí a ideia é o que é? Reduzir a despesa financeira e fazer com que a empresa volte a dar um resultado positivo. Bom, vamos trazer esse começo de ano aqui, eu aproveitei, trouxe aqui só os 2 primeiros trimestres para compararmos aqui. O primeiro TRI, ela vem com faturamento de 515 milhões e um prejuízo de 41 milhões agora, em março. Chegando em junho, só o período do segundo trimestre ali, o faturamento 422 milhões e o prejuízo ainda cai para 3 milhões e 91 no segundo trimestre. Então isso aqui mostra o quê? Que a empresa aqui, a parte de custo, ela reduz, a parte da despesa continua subindo e a parte da despesa financeira aqui de 11 praticamente vem se mantendo estável em 11%, então fechando agora com esse prejuízo de 44 milhões. Portanto, observamos que a empresa vem sim fazendo esforço para redução de custo, vem sim fazendo esforço para redução de endividamento e redução, consequentemente, da despesa financeira para tentar voltar a dar lucro. Até porque, quando analisamos aqui só os índices de liquidez, que é a situação financeira da empresa, vamos observar que a empresa está numa situação confortável financeiramente. 1,25 de liquidez geral lá em 2020, cai para 1,01, 0,96, 1,03 e 1,02. Para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a Aeris dispõe de R$1,02. Quer dizer, tem recursos para pagar toda a sua dívida sem problema nenhum. Já na liquidez corrente, que é o dia a dia, o curto prazo, o índice ele é bem mais confortável, 1,77, 2,80, 1,63, cai para 1,61 e agora em junho com 1,54. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, ali no curto prazo, ela ainda tem R$1,54, paga, sobra uma situação financeira confortável, apesar de, como observamos aqui, essa folga financeira, ela vem diminuindo aqui no curto prazo de 2,80, 1,63, 1,61 e 1,54. O endividamento que nós vimos há pouco no balanço
Também ele sobe, né, de 59 para 67 para 80 e agora começa um processo de queda 71,6, 70,06%. A margem líquida, que é o que nós vemos aqui dentro da DRE, esse númerozinho que aparece aqui do lado do resultado, ele é justamente o que sobra para a empresa. De tudo aquilo que ela vende, ela paga custo, ela paga despesa, ela paga resultado financeiro, ela paga impostos e sobra 5,1%. Aí no ano seguinte, 2,78%. Quando vem o prejuízo aqui, aí a margem é negativa, 4,12%, 3,76% e 4,73%. Portanto, desde 2022, a empresa vem trabalhando com margens negativas. E o mesmo vai naturalmente ocorrer com o retorno do investimento, que sai de 4,78, cai para 2,24 e aí começa a trabalhar no negativo, 2,75, 2,65 e 1,21. Já a rentabilidade, o PL, aqui nós estamos enxergando os acionistas. Quem tem as ações da Aeris, lá em 2020 ganhou 11,72%, em 2021, 6,92%. Já em 2022, os acionistas perderam praticamente 14%. Em 2023, 9,36%. E esse ano vem perdendo até junho 4,05%. Tudo isso em função desses prejuízos aqui. Olhando aqui os indicadores da ação também, vamos ver que uma ação da Aeris, ela vale patrimonialmente R$ 17,62. Lembrando que agora, nesse mês de maio, nós tivemos um grupamento de 20 para 1. Tá? Então, portanto, se pegarmos esse valor aqui, dividirmos por 20, que era a cotação antes do mês de maio, seria uma cotação que estaria trabalhando perdão, abaixo do R$ 1. Né? E o valor de mercado 12,10 também. Então, 12,10 que já com o grupamento. Se tirarmos o grupamento, é uma ação que ela estaria trabalhando também na faixa dos centavos. Então, foi feito o grupamento, 20 ações, passou a valer uma, e o valor da cotação na data da gravação desse vídeo, R$ 12,10, portanto, um valor de mercado abaixo do valor patrimonial da empresa, o que dá um deságio de 31% medido aqui pelo PVP. Lucro por ação não há, lucro por ação está aqui entre parênteses, é um prejuízo por ação de 1,76 e uma rentabilidade negativa de 14,55%. Com os prejuízos não há como se falar em dividendos e com os prejuízos não há como se medir tempo de retorno, porque o retorno depende do lucro. Se não há lucro, não há como se medir tempo de retorno. Free float, 29,63% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, só para mostrar aqui os controladores. Alexandre Funari Negrão, Alexandre Sarnes Negrão, Vera Sarnes Negrão, praticamente a família Negrão, né, que são os controladores aqui da empresa com mais de 50%, quase 60% das ações nas mãos da família Negrão. E aí o que sobra circulando no mercado? 29,63% das ações. Tag along 100%, quer dizer, se a Aeris for vendida, é garantida para os minoritários o mesmo tratamento que foi dado aos majoritários. Olhando agora esse gráfico aqui extraído do Google, claro que aqui já está corrigido com o grupamento de 20 por 1. Então, aqui a ação que lá no IPO seria equivalente a uns 110, 120 reais, dividido isso aqui por 20, nós teremos o valor, né, que a ação vinha trabalhando na época lá, mas aqui já está corrigido com 20 por 1. Então a ação ela sai com 120 reais, dispara, chega lá equivalente a 270 reais, e aí começa todo um processo de queda no valor das ações, como você vai vendo ali, entra 2022 já no processo de queda, em 2023 aqui ela já vem aqui embaixo, tá? E aí mesmo assim ela ainda continua um processo de queda, culminando com uma cotação no dia da gravação desse vídeo aqui na faixa de R$ 12,10. Então, por aqui você vê quando que as ações da Aeris tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. Tá, então, mais uma empresa conhecida, mais uma empresa analisada, a Aeris, que é a referência aqui no fornecimento das pás eólicas, e vimos aí que começa já desde 2022 com os prejuízos ali, a empresa altos investimentos, e aí os investimentos acabaram trazendo um custo maior na parte de financiamento do que o retorno esperado dentro da atividade da empresa, e esperamos aí que a empresa consiga reencontrar
o seu caminho de lucro, até porque é um setor que está em crescimento aqui dentro do Brasil, e a Aeris, além da parte do fornecimento das pás eólicas, vem investindo também na parte de serviços, né? Na prestação de serviços, consultoria, manutenção, para os seus diversos clientes dentro desse setor. E naturalmente que todo esse processo de recuperação, ele se dá através dos números. Então, através dos números que nós vamos verificar se as estratégias da empresa estão dando certo ou não, até porque quando nós temos análise de balanços, que é essa ferramenta, esse painel de controle, que naturalmente que ele surgiu para a gestão da empresa, então para monitorar a gestão da empresa, para orientar a empresa na sua gestão. Então a análise de balanço ela surge para isso. E depois ela foi ampliada também para análise de crédito, para os bancos, para fornecedores, se dá para vender a prazo, se dá para emprestar dinheiro, se a empresa terá capacidade de pagamento ou não. Então, foi utilizado também para a parte de gestão de crédito. E no nosso caso aqui, para também análise de investimentos. Por quê? Ao investir numa empresa, o que nós queremos? Queremos retorno. Para ter retorno, só se a empresa for lucrativa. Então, se a empresa é lucrativa, nós teremos retorno. Então, onde que nós encontramos isso? Na análise de balanço. E, naturalmente, que todos os riscos envolvidos nas operações de investimentos dentro dessas empresas, nós encontramos tudo dentro da análise. Enfim, é uma ferramenta completa para diversas áreas. E que ferramenta é essa que você pode aprender de uma forma rápida, simples, descomplicada, através dos nossos cursos lá na plataforma Hotmart. Tanto o curso de análise de balanço como o curso de valuation, você aprende também de uma forma muito simples e com custo muito baixo, e curso esse que é acompanhado de material de apoio, apostila, planilhas e naturalmente com toda a orientação técnica que nós estaremos aqui à disposição de vocês. Também, caso queira um atendimento personalizado de acordo com a sua necessidade, basta entrar em contato nesse WhatsApp que nós podemos agendar um horário para lhe atender e também verificar suas necessidades e de que maneira que nós podemos lhe orientar no aprendizado e no domínio dessa ferramenta chamada análise de balanço. Dito isso, bons investimentos para vocês.